galerinha do bem? Bom, hoje nós vamos ver como trabalhar com o layout propriamente dito. Eu já deixei pronto o código com as seções do site, tanto a navegação quanto o header, section. O HTML dele está pronto. Mas para a gente trabalhar realmente com layout, vocês têm que revisar um pouco o fundamento da CSS, porque é ele que vai dar a cara para o nosso site. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou revisar aqui o CSS com vocês, depois vamos aplicar no nosso layout. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um arquivo e eu vou chamar ele de exemplos, né? Exemplos css.html. Entra com o código HTML, né? Coloca um título aqui para não ficar feio, né? E vamos lá. Bom, antes de tudo, eu vou colocar aqui um exemplo de CSS, mas do jeito certo. A forma correta de trabalhar com CSS é trabalhar com arquivo externo e não colocar direto no código. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui na minha pasta Assets, eu vou clicar em CSS, vou criar um arquivo lá, eu vou chamar ele de exemplos, porque ele não vai entrar no layout do site. Exemplos.css. Agora eu preciso chamar ele aqui, senão nada que eu fizer vai funcionar. Aí vem aqui, né? Entro para o link. Né? Aí eu pego aqui dois pontos CSS. Olha como ele facilita, né? Ah. Então o meu arquivo está na pasta Assets, dentro de CSS e se chama exemplos. Ótimo. Então, como é que a gente trabalha com CSS, pessoal? Tem que saber o que é seletor e propriedade. Tá? Então, para começar, eu vou colocar aqui alguns conteúdos através de parágrafos. Então, vou colocar aqui parágrafo, né? Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, cabeleireira Leila. Tá. Bom, então vamos ver como que a gente trabalha com CSS. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que o CSS tem a seguinte forma. Né? A forma correta do CSS é, vou ver aqui, isso aqui é um comentário, não vai aparecer na página, tá? Você coloca barra asterisco, asterisco barra. Então você tem que colocar sempre dessa forma, seletor, aí vem aqui as propriedades. Cada propriedade você vai colocar assim, né? Propriedade, valor. Tá? Outra propriedade, valor da propriedade. Tá? Então vamos começar. Primeiro, como que a gente define o que é um seletor? Bom, o seletor pode ser o nome da tag. Né? Nesse caso aqui, eu vou colocar P. Aí eu vou colocar aqui uma propriedade. Qual é a família de fontes que meu site vai usar? Então você coloca Font Family. Aí você escolhe aqui tem algumas opções que você pode colocar. Né? Eu vou usar a mais básica, Arial Helvética. Mais comum. Tá? Então, a ideia é, ou ele vai usar a fonte Arial, se ela não estiver instalada no seu sistema, ele vai procurar a fonte helvética. Se não procurar a fonte helvética, ele vai procurar qualquer fonte que não tenha serifa. Para ficar claro, o que é serifa, pessoal? Serifa é esses tracinhos que tem aqui na fonte, ó, aqui do lado. Tá? Então, quando eu especifiquei aquilo lá, eu quero que minha fonte fique reta. Na hora que eu recarregar minha página, o efeito dela vai ser este. Tá? Opa, desculpa. Eu estou no index. Meu arquivo se chama exemplos css.html. Ó, tá vendo como a fonte ficou reta? Tá? Então, isso aí é fonte sem serifa. Ótimo. Então, só que quando você coloca aqui o nome da tag, a tag P, isso vai servir para todos os P's que tiver no seu site, todos os parágrafos. Né?
Agora, vamos supor que você queira isso só para o título e, né, e não para o parágrafo em si. Tá? O parágrafo você quer colocar uma outra fonte. Então, se você quiser aplicar efeitos diferentes para essas tags aqui, você precisa especificar alguma forma de diferenciar. Aí tem duas. Né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, class. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, class serifa, né? Class serifado, class serifado. Aí aqui no terceiro, eu vou colocar class sem serifa, né? E nesse aqui também, sem serifa. Beleza. Então eu vou aplicar isso aqui agora apenas para o texto sem serifa. Então se você usar class lá, você tem que usar ponto no nome antes do nome da classe aqui. Ok? Isso tem que ficar claro. Aí aqui, a outra classe que eu usei é o serifado. Ok? Então, o class serifado, por exemplo, eu posso buscar algum tipo de fonte com serifa. Vou colocar aqui, fonte family. Né? Aqui, aí, ó. Vou colocar aqui semente serif, tá? Que é a fonte serifada. Então veja, eu apliquei uma class. Aí vocês vão conseguir ver as diferenças entre os textos. Ó. Tá vendo? Ó, o primeiro aqui ó, já perdeu o serifado dele. Por quê? Porque eu tirei aquela tag geral. Então o primeiro parágrafo não recebeu nem uma classe nem outra. Tá? Mas veja lá, por exemplo, o quarto e o segundo estão aparecendo de um jeito, e o terceiro e o quinto estão aparecendo de outro jeito. Então, ou seja, você consegue aplicar. Se você quer que uma propriedade afete só um grupo da sua página, alguns tipos de elementos bem mais específicos, você usa o texto serifado. Desculpa, você usa o class. Uma outra forma de fazer seleção, né, é usando ID. Então, vamos chamar esse cara de título. Tá? Então, eu posso pegar aqui, ó, colocar ponto título. Aí vou colocar assim, ó, o font family dele, Arial, Helvetica Sans Serif. Só que eu vou colocar aqui, por exemplo, para ele ficar em negrito. Então temos lá font weight, bold, né? Bold negrito. Weight é peso, peso da fonte na tela. Vai ser um pouco, a letra fica mais pesada, ou seja, em negrito. E aí vou colocar uma fonte size, que é o tamanho da fonte. Aí eu vou colocar essa fonte aqui em 16 pixels. O resultado disso é que o primeiro parágrafo fica aqui, grande. Né? Opa, desculpa. Só uma coisinha. Aquele lá recebeu um ID. Então, quando você usa ID, você tem que usar hashtag no nome da classe que você colocou dentro do ID. Então, é ID título, hashtag título. Tá? Aqui, ó. Então, mas não ficou tão grande. Falei, então, vamos aumentar essa fonte aí para 36 pixels. Tá? Grande demais. Então, vou colocar essa fonte em uma unidade de medida que a gente chama de EM. Vou colocar 1.2 EM. Vamos ver quanto vai ficar o tamanho dele. Aí, temos um título. Tá? Então, o CSS funciona bem assim. Isso aqui para formatação de texto. Vamos supor que você queira colocar um título em um texto em itálico ou dar um destaque dentro de um parágrafo. Né? Então, você pode colocar a tag, pode usar a tag i ou no CSS, né? Colocar aqui, ó, por exemplo, usar o span,
Aí eu quero dar um destaque num determinado pedaço do parágrafo, né? Não nele inteiro. Então eu uso o span dentro do parágrafo, né? Aí colocar assim, class, itálico. Aí quando eu defino um class itálico aqui, eu venho no meu CSS e coloco assim, ponto itálico. Aí coloco lá, fonte style. Aí colocar italic, né? O resultado é o texto em itálico aqui, ó. Ou seja, para formatação de texto, né? Bem tranquilo, né? Tá, mas e as cores? Então, como é que a gente trabalha com cor? Então, eu vou dizer assim que eu quero colocar uma cor para o texto sem serifa e outro para o texto com serifa. Então, para o sem serifa, eu vou colocar um tom de azul e para o serifado, eu vou colocar um tom de verde. Tá? Então, a melhor forma de colocar cor no seu código é usar a propriedade color e aí vai usar o padrão RGB. Então, o que é o padrão RGB, pessoal? O padrão RGB, né, significa Red, Green, Blue. Né? Então, o RGB é um padrão que as cores que você mistura, né, são apenas três. O vermelho, o verde e o azul, e aí todas as cores da página são uma mistura de tonalidades entre essas três figuras, essas três cores. Né? Quando você combina o máximo de vermelho, de verde e de azul, você tem o branco. E quando você tem o mínimo de vermelho, verde e azul, você tem o preto. Tá? O RGB é um padrão que a gente expressa através do hexadecimal. O sistema de numeração hexadecimal funciona da seguinte forma. Né? Você tem estes símbolos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí as letras A, B, C, D e F. Tá? Então a ideia é que você tem 16 símbolos para representar um número. E o hexadecimal funciona de que forma? Você começa com uma hashtag aqui, aí ele tem 6 posições. Tá? As duas primeiras representam o vermelho, as duas do meio representam o verde e as duas no final representam o azul. Então, cada um desses 6 símbolos pode assumir 16 valores. Ou ele vai ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, até o 9. E depois, ou ele vai ser A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F. Então, veja, se eu colocar aqui o máximo de vermelho, máximo de verde, máximo de azul, o texto com serifa vai desaparecer. Né? O teu texto sem serifa vai sumir. Por quê? Porque eu coloquei ele como branco. Se eu tirar, né? Se eu tirar todas as cores, zero de vermelho, zero de verde, zero de azul, eu tenho preto. Então, quando você quiser atingir um determinado tom, você tem que aprender a misturar essas duas cores. Tá? Então, veja, pelo padrão RGB, né, como é que a gente mistura as cores lá? Né? Então, veja, ó, vermelho e verde dá amarelo, vermelho e azul vai dar esse tom de rosa, né? Enquanto você mistura o verde com o próprio azul, você vai ter tons de verde e de azul, né? O chamado verde água. Então você precisa aprender a encontrar o equilíbrio. Então eu quero colocar um tom de azul no, no link com serifa, sem serifa, então eu vou fazer assim. Né? Eu preciso saber que eu preciso misturar aqui o verde e o azul, então eu vou colocar, por exemplo, esse tom de azul aqui, ó, D9, né? 7D 00. Então misturei o verde e o azul. Então vai me dar esse tom aqui, ó. Aí eu quero que os textos com serifa fiquem verdes, né?
Nesse ponto, eu só preciso controlar um pouco o tom do azul aqui, coloco o máximo de verde e diminui um pouco o azul, né? Quase a zero. Vou botar um pouco de vermelho aqui. Tentar colocar um pouco, tirar um pouco esse verde, está muito claro. Então, eu preciso colocar um pouco menos de verde, né? Colocar. Ó. Opa, desculpa. Esse aqui, né, esse aqui é para o texto sem serifa. Já com o texto serifado, vou colocar aqui, ó, color, né? Aí eu vou entrar com essa cor aqui, ó, né? 00 AA 00. Então tira o vermelho e o azul da jogada e aí eu vou ter esse verde. Então, quando você quiser que uma cor predomine, né, coloca o valor maior nela, no caso o verde aqui, aí os outros dois ficam só para controlar. Eu quero um verde mais aquático, né? Por exemplo, colocar A9. E aí tem que colocar um pouco de azul, 66, né? Tá. Então você tem que aprender a misturar as cores. Se você quiser que um texto fique amarelo, por exemplo, você tem que misturar mais vermelho e mais verde. Então, se colocar um tom forte de vermelho aqui e tirar o azul da jogada, né, eu vou ter um tom de amarelo. Então você precisa aprender a misturar bem essas cores. Sempre tem na cabeça que vermelho e verde dá amarelo, vermelho e azul dá rosa, né, e azul e verde dá o verde água, né, a gente pode dizer. Aí a mistura delas dá o branco. Então você precisa aprender a controlar essa proporção aí. Uma vantagem que você tem é se você quiser usar estiver usando o Visual Studio Code, você pode usar o próprio editor dele para capturar uma cor aqui, ó. Ele gera para você o código bonitinho. Aí você pode colocar ele mais claro, mais escuro, né? Aí você escolhe como que você quer o tom. Se você não estiver usando o Visual Studio Code, o Acode, por exemplo, tem um gerador de color picker, como esse daqui, que ajuda bastante a gerar as cores até você achar o tom que você quer. Ok? Ótimo. Então, vocês já aprenderam aqui nessa aula como trabalhar com IDs, classes e seletores gerais, eh, seletores de tags. Ok? Bom, então é por aí que vocês vão trabalhando com o CSS, treinando os seletores e aprendendo a aplicar efeitos. Tá? Bom, sobre questão de trabalhar com layout. Tá? Então, para o layout, a gente tem que aprender alguns conceitos como posicionamento, né? Nós temos o position e nós temos o float, a flutuação. Tá? Então, eu vou pegar aqui no meu CSS, no meu HTML, desculpa, e colocar aqui algumas tags de container, né? Alguns elementos de layout, como o div. Vou colocar dois divs aqui. Então, este aqui vai ficar para a direita, e este vai ficar para a esquerda. Então, vem aqui, eu vou colocar um class nesse cara, chamado direito, e outro class aqui, nesse carinha, chamada esquerda. E vou mostrar para vocês como fazer a posição, né? Colocar um para a direita, outro para a esquerda. Isso vai ser importante na hora que você for mexer com o seu layout. Bom, então eu vou colocar aqui direita e esquerda.
Bom, para diferenciar eu vou colocar a cor, né? Então eu vou colocar um background, uma cor de fundo no direito. Aí eu vou colocar um tom de amarelo nele. Vou colocar aqui DD AA 36. E o esquerda, eu vou colocar um outro background nele, que é a cor de fundo. Esse já vou colocar um tom de azul. Eu vou colocar lá 22 7B 96. Bom, então o que vai fazer um ficar para a direita e o outro para a esquerda? Eles estão assim agora. Então, como que eu quero posicionar esse cara à direita e este à esquerda? É só colocar uma propriedade que chamamos de float. Então, float right, direita, né? E aqui, float left, que é esquerda. O que vai acontecer é que um vai vir para a direita e outro para a esquerda. Bem simples, né? Ótimo. Então, agora vocês aprenderam a sintaxe básica do CSS. Agora a gente pode partir para a confecção de um layout e aí eu vou mostrando algumas propriedades. Okay? Então, se você quiser realmente aprender como trabalhar com o CSS, tá? Procura aqui uma referência, né, básica da CSS. Uma que eu recomendo é a Developer do Mozilla. Vocês vão ter muita coisa aqui. A página está em português. Ela tem muitos tutoriais aqui, ó, como trabalhar com imagens, né? Como usar gradiente nos seus sites. Então tem bastante coisa que dá para fazer aqui, ok? Beleza. Então o próximo vídeo agora já vai ser mão na massa. Eu vou colocar o layout realmente para trabalhar. Vamos pegar esse layout aqui, né? Onde está o menu, o topo, a seção principal, o rodapé, e vamos transformar isso num layout mesmo, num site. Ok, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo.